aqui estamos nós mais uma vez no Isso Liga aí. Jovem Espírita. E hoje nós vamos falar de que, Janes? Vamos falar de um outro Vingador, Hulk. Hulk esmaga! Aqui em cima com a gente. E é isso aí, então a gente vai apresentar um pouco sobre o arco do Hulk, né? Como ele se apresenta no seu filme solo e também na saga dos Vingadores e fazer aquela comparação que a gente faz com algum aspecto da doutrina espírita ou do Evangelho. Lembrando, né, que o Evangelho ele tem muita mensagem boa, muitas reflexões a serem feitas e os filmes também. A gente só pincela uma frase, uma coisa Isso. e um sentimento, alguma coisa que nos lembre que a gente possa estar discutindo aqui com vocês, né? E o Hulk, assim, ele foi um dos primeiros personagens a abrir esse universo Marvel. Ele, junto com o Homem de Ferro, ele abriu em 2008 com o filme O Incrível Hulk, que antes de ser estrelado pelo Mark Ruffalo, era o Edward Norton. E aí apresenta o Hulk fugindo, né, do governo americano e queria utilizar com uma arma, né, o poder dele, né, de se transformar como uma arma do próprio governo. E qual é o poder dele, Janes? Como foi? De onde surgiu, né? Fala aí pro pessoal. Isso, ele é um cientista e ele foi exposto por raios gamas e essa radiação gama afetou as suas células, né, todo o seu corpo e fez com que ele, ao sentir raiva, o sentimento da raiva disparava esses raios gamas no seu organismo e ele absorvia uma força extrema, né? Então ele ficava com uma força, né, tamanho, ele crescia e tal, então ele tinha essa força absurda por conta dessa exposição aos raios gama. Porém, não tinha controle. Ele se transformava no Hulk. Dr. Banner se transformava no Hulk. E aí a gente faz essa relação, né, com a doutrina espírita. Porque quando a gente vai lá na mensagem, capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, a gente tem a mensagem da cólera. E essa coisa do Hulk, esse entregar-se à raiva, essa cólera, essa ira, no momento onde ele se perde um pouco, e isso faz ele crescer com os poderes e tudo, nos lembrou esse tópico, né, James? Isso. E aí eu vou ler aqui pra gente rapidinho. Se nesses momentos ele se pudesse observar de sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia muito ridículo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Muitas vezes quando a gente se entrega a essa cólera, a gente se deixa levar e ser levado por momentos muito ligados a essa raiva, e quase sempre essas raivas estão ligadas aos nossos orgulhos feridos. Isso, né? tem uma cena no filme solo do Hulk, né, o Incrível Hulk, que ele apresenta isso, né? Então tem um momento que ele se transforma, né, e aí todo o exército ali bombardeando ele, tá? A primeira aparição dele no filme, e aí ele pega a sua namorada e leva, salvando toda aquela explosão e tal, da guerra que ele estava tendo com o exército, e aí leva um lugar esmo, assim, numa floresta, deixa ela assim numa caverna e ele olha o seu reflexo na água, e aí ele vê aquele monstro, né, vê o que ele fez de ruim, aí ele começa lá no fundo, né, a ter uma certa vergonha do que ele estava fazendo e tal, até porque até o momento o Hulk ele não tem esse controle, né, ele tem a raiva e dispara a sua força, né. E aí a gente vai ver no seu arco, a gente vai ver essa postura do Hulk em todos os filmes, no seu filme solo, no Incrível Hulk, a gente vai ver nos Vingadores, a gente vai ver nos Vingadores Guerra Infinita, a gente vai ver também no Thor Ragnarok essa mesma característica, mas aí no último filme aí vai um spoiler, certo? Se você não assistiu ainda o filme, dê um jeito de assistir aí, porque a gente vai falar agora o spoiler se você não tiver assistido. No Vingadores Ultimato acontece o que? O Hulk, né? Bruce, ele consegue a harmonia, ou seja, ele se transforma no que a gente conhece como o Professor Hulk, ou seja, ele tem a força do Hulk, a força física, né? A grandiosidade, ele fica verde, mas ele tem esse controle, né? Da raiva, ou seja, ele permanece com a inteligência e a personalidade do Bruce, mas com a força e o físico do Hulk, o equilíbrio das duas personalidades. Exatamente, e isso é um paralelo com a nossa vida, né? Com certeza. Nós, enquanto tudo está bem na nossa vida, quando tudo funciona da forma como nós queremos, estamos bem. Mas volta e meia a coisa vai coração, né? Naquela coisa onde a gente não aceita, ou pelo menos o nosso orgulho não quer aceitar. E a gente vai, se sente ferido por isso,
e leva à cólera. E esse sentimento, guardado as devidas proporções, com o paralelo com o Hulk, né? É um pouco disso. A gente acaba se perdendo no meio de tanta cólera sem se perceber. E hoje é comprovado que esses sentimentos, assim, a raiva excessiva, né? O ódio, ele também tem uma consequência no nosso psicossoma, né? No nosso corpo, claro. E tal, criando, né, doenças no próprio corpo físico, né? É muito sabido hoje em dia que a raiva ela pode gerar coisas como câncer, né? Assim, o que a gente guarda, então doença, a gente guarda muita coisa, muita chateação, pode ter alguma coisa envolvendo o coração, enfim, são muitos estudos que falam sobre isso hoje em dia, né? Isso. E aí, pegando esse estudo do Evangelho, que a gente possa trabalhar essa nossa brandura, essa passividade, a passividade no sentido da gente não estar sempre batendo de frente com as pessoas, assim, querendo machucar, com esse sentimento de ódio, de raiva, buscando a questão da vingança, né? Então que a gente possa trabalhar essa mansuetude, a bondade, essa brandura que o Evangelho tanto nos ensina, né? Sufocando essa cólera. Exato, e que está com a gente, né? As dificuldades, elas vão sempre acontecer. É nós que temos que trabalhá-las, né? Isso. E não nos entregarmos a essa raiva, a esse ódio. Ou seja, para ser Hulk ou professor Hulk, a gente tem que buscar ser o professor Hulk, né? Trabalhar com aquela força e tal, mas sem a raiva. Buscar sempre o equilíbrio das nossas ações. E é essa a mensagem que a gente quer deixar para vocês. Essa é uma das análises que a gente faz do personagem do Hulk, mas aí fica a dica e o convite para que vocês possam também fazer as suas avaliações, as suas comparações, os seus estudos. Manda pra gente alguma pergunta. Comenta aqui embaixo, pergunta. A gente quer muito que vocês discutam com a gente pra gente poder fazer vídeos baseados no que vocês acham também, né? É muito interessante. Levem para as mocidades, para os grupos de estudos, podem fazer o estudo da doutrina espírita. O Evangelho é isso, é vivo, né? E a gente pode trabalhar com esses temas da cultura pop, né? Os temas geek, né? Ou seja, os temas do cotidiano da jovem, né? E aí é o que a gente está buscando fazer aqui. Fica o convite também para que vocês que estão assistindo fazer esse exercício. É isso aí. Obrigado, gente. Curte e compartilha, hein? Isso, valeu, até mais. Tchau, tchau.